Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos, fazendo essa troca de experiências, não é? E vamos convidá-los a fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando cada lar conectado conosco nesse instante. Que a Tua luz, Jesus, se estenda sobre todos os lares, iluminando nossas mentes para que possamos abrir o nosso conhecimento, buscando essa verdade que nos liberta. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que é a família universal. Na verdade, esse tema é um tema muito, vamos dizer assim, trabalhado há mais de 2000 anos por diversos homens que tiveram na Terra, missionários que vieram nos preparar e fazer esse trabalho da importância do amor universal, né? Entendendo que a nossa família não seria só as pessoas que nós temos ligações consanguíneas, né? Parentes, entre aspas, mas a humanidade como um todo. Quando vivíamos na condição primitiva, nós não tínhamos essa ligação familiar. Nós vivíamos como animais, né? na relva, na selva, e a primeira mulher que a gente encontrava, a gente pegava, saía e ia andando e tal. Então, à medida que o homem foi evoluindo, os homens começaram a se reunir nas cavernas, né? E passaram a desenvolver o que a gente chama de família. Ele passou a cuidar, né, da fêmea e dos seus filhotes. Então surge aí a família, surge aí aquele instinto natural de proteção do homem protegendo a família, da mulher cuidando da família como um todo, e a família nasce de uma forma extraordinária, se tornando o berço da civilização e das civilizações de todos os homens. O grande problema é que, diante dessa constituição, nós começamos a criar vínculos de apego intenso, onde nós passamos a nos considerarmos donos um do outro. Então você vê a esposa falando meu marido e o homem minha mulher, num sentimento de posse, meus filhos. E esse amor que é natural e que faz parte da nossa vida, o indivíduo começa a querer dominar o outro e querer o outro sempre do teu lado. Então, consciente ou inconscientemente, as pessoas começam a criar situações para manter presos ao elo familiar, ao elo afetivo, as pessoas que amamos. Isso não é algo ruim. Porque a partir do momento que somos deuses, como Jesus nos afirmou, nós agimos egocentricamente. O que é isso? Nós temos uma tendência de querer que todas as pessoas ficam presas a nós, tá certo? De alguma maneira. Porque se nós formos analisar profundamente, Deus é egocêntrico e nós estamos todos vinculados a Ele, presos magneticamente. Como nós temos o núcleo e os elétrons presos na sua cadeia, no seu magnetismo. Então, o núcleo, ele magnetiza e os elétrons ficam na sua órbita. Isso é um fenômeno natural. Mas nós não podemos cristalizar essa ideia e achar que esses elétrons têm que ficar a vida toda ligada nessa cadeia, né, atômica. Então, nós temos que começar a entender que é necessário desconstruir para construir. A vida é uma dinâmica, esses elétrons vão e vêm. Não necessariamente nós temos que reter aqueles elétrons para o resto da vida. Então, hoje nós diríamos que a grande dor da humanidade, o grande conflito e tristeza é exatamente o quê? A separação das pessoas que amamos. Seja no relacionamento afetivo, seja na ligação pai, filho, mãe, filho e assim por diante, né? Avó, neto e dentro de um modo geral. Então nós nos apegamos às pessoas e quando elas se afastam de nós, por algum motivo, nós sofremos. Isso significa que nós ainda não aprendemos a amar, estamos aprendendo a amar, porque esse amor
que traz esse apego, que traz essa necessidade de que o outro fique colado com você, isso não é amor. Isso, na verdade, é uma das manifestações do egoísmo, diferente de egocentrismo. O egocentrismo queria tudo em torno de ti, tá certo? Mas magneticamente, não fisicamente. Então nós temos que entender que quando nós amamos alguém, esse alguém não precisa estar colado em nós. É necessário a gente entender que o amor, ele liberta e não escraviza e não cria o sentimento de posse. E é esse sentimento que nos faz sofrer profundamente. Nós amamos, por exemplo, a nossa mãe e não queremos que ela saia de perto de nós de jeito nenhum. Aí ela adquire uma doença, um câncer, uma outra doença, e você fica rezando para ela não morrer. A gente quer ela sofrendo, mas ali, do lado, não é? Gente, isso é egoísmo. Por que esse amor assim? Então Jesus já veio nos trabalhando isso. Antes de Jesus nós tivemos Buda, Sócrates e tantos outros sábios e filósofos tentando fazer com que nós enxerguemos, né, essa cadeia que nos prende de uma certa maneira. Porque são três coisas que nos prendem aqui na Terra e que nos fazem sofrer intensamente. O apego aos bens materiais, assim como nos apegamos às pessoas, apegamos aos bens. É minha casa, meu carro, meu dinheiro. Quando você está sem isso, pronto, você fica inseguro. Meu Deus, eu estou sem carro, estou sem casa, estou sem dinheiro. Então, você precisa esse sentimento de posse. Então, é o apego aos bens materiais, apego aos laços familiares. O amor, ele pode te escravizar. O amor pode não te deixar liberto, porque você se sente obrigado a estar ao lado de quem você ama. E outra coisa que nos faz ficar retido na terra é o ódio. Quando você odeia, você quer estar ao lado da pessoa para você martirizar, para você vingar, para você punir aquele que você acha que errou com você e que você quer castigar. Então, diante disso, a nossa proposta hoje é que repensemos a nossa maneira de amar, a nossa maneira de olhar o mundo. Isso é importante. Observa que quando Jesus trabalhou esse assunto conosco, foi um verdadeiro absurdo. As pessoas achavam que Jesus era louco, que ele não estava batendo bem. Quando ele mostra que os laços sanguíneos, eles são tênues, eles são frágeis e acaba com a vida física. E por isso Jesus fortalece os laços espirituais da verdadeira família, que é a família universal, a família onde nós nos ligamos às outras pessoas, não por laços sanguíneos, não porque eu nasci, não porque a minha mãe me pariu, me teve, que eu vou ter que amá-la e ficar grudado nela a vida inteira. Mas o que nos liga no plano espiritual, na verdadeira vida, não são esses laços, são os laços da afinidade. Exemplo, se você é músico, você quer estar ao lado de quem toca, ao lado de quem é músico, para que você possa estar fortalecendo, né, o seu conhecimento na música e etc. Enfim, são os gostos, você gosta das mesmas coisas. Por isso que no plano espiritual, semelhante atrai semelhante. É mais ou menos assim, se você gosta de cachaça e de mulherada, no plano espiritual você vai ficar num lugar que tenha cachaça e mulherada. Todo mundo vai para aquele canto. Se você gosta de ajudar o semelhante, fazer caridade, você vai para ficar junto com os caridosos. Se você gosta, não é, de dançar, você vai ficar junto com quem gosta de dançar. Vai dançar. Olha que bênção a vida espiritual. Se você é suicida, você vai ficar junto com o suicida. Se você é dependente químico, você vai ficar junto com o dependente químico. Porque vocês gostam das mesmas coisas. Semelhante atraindo semelhante. Tá certo? Se você gosta de estudar, você vai ficar junto com quem gosta de estudar. Olha que interessante, você vai ter livros para você estudar. Assim que acontece no plano espiritual. E Jesus veio trabalhando isso. Pra você ter uma ideia, ele estava lá com os discípulos e chegaram e disseram: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar com você. Se fosse outro na hora, não, então eu vou deixar aqui e vou falar com eles.
Jesus parou, olhou para ele e falou assim, quem é minha mãe? Aí os caras falaram, esse cara é louco. Quem são meus irmãos? Aí o cara, sem entender nada, ele vira ainda e diz, eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o laço de afinidade. Aqueles que são fiéis, né, ao Pai, seria considerado por Jesus a sua verdadeira família, a família espiritual. Tá certo? Ele não quis com isso dizer que a nossa mãe não é importante, que os nossos irmãos não são importantes, né? Mas que no grau de importância maior, nós temos uma família muito maior do que aquela família menor. Porque o que nós percebemos dentro do campo da família, vocês repararam que a família está sofrendo grandes mudanças? Tem gente até falando que a família está acabando, vocês já repararam isso? Presta atenção, ninguém quer mais casar, os que estão casados estão separando, tá certo? Os que estão ficando viúvos não quer mais. As famílias, as pessoas estão cansadas de sofrer, essa que é a verdade. Então parece que a família está acabando, mas não é. Nós estamos amadurecendo e percebendo que esse apego só nos faz sofrer, porque nós ainda não sabemos amar. E aí a gente quer ter o sentimento de posse. Quando esse ser não faz a nossa vontade, nós ficamos contrariados. Imagina quando seu marido amanhece com a cara feia, você já fica chateada e triste. E o humor seu depende do dele. Isso não é amor, gente. Isso é uma doença, é patológico. Isso não faz bem a ninguém. E os atritos que sempre houveram, né? Então hoje o ser está mais livre para amar. Está começando a compreender o verdadeiro sentido da vida. De que nós não podemos nos escravizar àqueles que amamos. É isso que Jesus vem nos fortalecer. E mostrando que é isso que nos faz sofrer. E a gente insiste nessa tecla. Não, eu quero um marido para mim, só para mim. Né? Que ele fica 24 horas pensando em mim e eu pensando nele, isso é obsessão. Obsessão, de encarnado para encarnado. E parece que a gente adora ser obsediado, porque a gente quer ficar grudado com outro ser. Eu fico imaginando que antigamente a gente gostava de prender passarinho, lembra disso? Punha o passarinho na gaiola para cantar só pra gente, é mais ou menos isso. Fica aqui, criatura, canta para mim todo dia de manhã, mas fica enjaulado aqui, cantando para mim. Eu vou te dar de comer, vou te dar água, tudo certinho, olha que maravilha. Vou proteger você. Pergunta para o passarinho se ele quer ficar assim. E é assim que as pessoas se sentem uma em relação às outras, preso, engaiolado, sem ser livre, sem poder voar. Meu Deus, a lei de liberdade é uma lei divina. Tirar a liberdade do outro é tirar o ar que respira, é tirar a vida. Essa que é a grande verdade. Então Jesus escandalizou, porque ele falava do amor ao próximo. Olha a colocação, a condição máxima para a salvação, ele falava, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, gente, quem é esse próximo que Jesus estava falando? Sua mulher, seu marido, sua filha, seus filhos, seus netos? O próximo é a humanidade inteira. O tempo todo ele trabalhou esse amor pela humanidade inteira, mas nós insistimos. Há 2000 anos ele veio aqui nos dar essa lição, mas a gente insiste em bater nessa tecla, e sofre, e apanha, e chora, e mantém aquela atitude completamente equivocada. Então, gente, nós precisamos entender que nós não vamos conseguir ter paz nunca se nós quisermos que aqueles seres que amamos fiquem grudados em nós, presos aos nossos laços. Eu conheço pai que sustenta o filho, mas numa condição: se você não sair da minha casa, fica em casa. Então você quer manter o filho o tempo todo, então você vai dando dinheiro, cevando ele como se fosse um peixe e segurando ele dentro de casa, porque você quer ele ali, para você olhar todo dia na cara dele, mesmo que for para brigar com ele, aquela cara feia, horrorosa, mas ali. Gente, o que é isso? Isso é normal? Como que nós vamos conseguir paz interior se a gente não entender que nós precisamos não só libertar os outros dessa possessão, desta obsessão, como nos libertar, sairmos. Por isso que Sócrates fala: conheça-te a ti mesmo. Só nos conhecendo profundamente nós vamos conseguir o que Jesus fala,
de autolibertação, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aqui está uma fatia da verdade para nos libertar. Então vamos começar a trabalhar em nós esse desapego. Vamos entender que nós estamos na vida de passagem, que hoje meu pai, minha mãe, amanhã talvez não estarão mais comigo. As pessoas que eu amo talvez não estarão, um filho. E se nós estivermos psicologicamente preparados, nós não vamos sofrer tanto quando, por alguma circunstância, nós nos separarmos daqueles que amamos. Existem centenas de pessoas cujas vidas estão esfaceladas em função da separação pelo Covid-19. Veja quantas pessoas estão se matando. Tivemos um índice de suicídio em 2019 altíssimo até agora relatado. Por quê? Em função desse apego. Se mamãe foi, eu não vou ficar sem mamãe, eu me mato. Você vê que não é um sentimento bom. Não é um sentimento que te liberta, mas que te mata e que te escraviza. Ah, mas isso é amor. Amor que mata? Amor que faz você se suicidar? Isso não é amor. Isso é uma desgraça. Então nós precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos rever nossos valores. A maneira com que amamos, a maneira com que vivemos. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos adquirindo sabedoria. Nós vamos percebendo que esse é o caminho e não o inverso. Então a proposta de trabalharmos a família universal, gente, é exatamente esta, de nós intimamente olharmos para as pessoas que amamos e dizer, olha, eu sei, ou pensar, eu sei que você não vai ficar muito tempo ao meu lado, por isso eu quero te dar todo o amor, todo o carinho, todo o respeito enquanto eu estou contigo, porque um dia você vai partir e aí vai ficar saudade, isso é que é gostoso. E um dia nós vamos nos encontrar na pátria espiritual, mas ligados não por laços de obrigação de amar, mas por laços espontâneos da lei de afinidade. É isso que nós temos que entender. E que se eu amo alguém, ele distante, o meu amor não diminui. Por exemplo, eu sou pai, minha filha vai para os Estados Unidos. Será que o meu amor diminui o fato dela estar nos Estados Unidos? Não. Ao contrário, o amor se torna mais intenso. A nossa ligação é magnético-espiritual, não carnal, não de estar presente do lado. E assim acontece com o desencarne. As pessoas que amamos, que partem para o outro lado, elas apenas mudaram de plano, mudaram de cidade, mas elas continuam vivas. E o nosso amor não deve desaparecer. Nós não podemos matar as pessoas que amamos, porque elas não morrem nunca. O amor é eterno. Os laços nossos são eternos. Se o amor que você tem por um filho hoje, daqui 10.000 anos, a hora que você encontrar, você vai ter o mesmo amor, vai abraçar, vai beijar e dizer que saudade de você. Então a morte não é o fim das ligações, é a continuidade da vida, é a continuidade das ligações. Então, nós temos que ter essa visão de que nós precisamos libertar as pessoas que amamos e não escravizá-las, trazê-las conosco, presa em nossa condição física. Então, vamos trabalhar isso em nós. Eu sei que é difícil, mas se você tiver um pouco de dificuldade, procure um psicólogo. Eu acho muito importante. Falar, olha, vamos conversar, vamos estudar, leia psicologia. Eu terminei de ler 2 livros de Freud, apaixonado. Freud era, se ele não fosse ateu, ele seria maravilhoso, né? Mas assim, você começa a se entender quando você estuda psicologia. Eu acho que nós precisamos estudar. Né? No caso de Freud, psicanálise. Você precisa ler, você precisa meditar mais. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Agora, se você está feliz do jeito que está, se você acha que está tudo bem, que o seu marido tem que ficar com você até morrer, e assim que você está contente, você é muito feliz, continua igual você está. Não muda não, minha filha. E nem liga porque eu estou falando aqui. Descarta tudo isso.
Agora, se você está descontente, se você está sofrendo, se você está percebendo que nesse rumo a sua vida não está legal, muda o foco. Trabalha isso. Vamos repensar. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, a Fran Suíze, que nós vamos falar sobre esse assunto. Muito bacana, nós vamos bater um papo ainda sobre esse amor universal, a família universal. Não saia daí, voltamos já já. Bom, gente, então nós temos aqui uma convidada especial, a Fran, que é uma pessoa muito querida, uma irmã que nós consideramos, que trabalha com a gente há tantos anos e que tem nos auxiliado de uma forma espetacular. Acredito que realmente foi um presente que Deus mandou para nós, a Fran. E hoje ela vai estar aqui com a gente falando um pouco sobre a família universal. Fran, sobre esse assunto que nós falamos, o que você acha dessa visão nova que nós precisamos trabalhar em nós? O que você acha? Trabalhar a família universal é algo super importante neste momento, principalmente que nós estamos passando, pandemia, tudo. Se a gente sentir que a gente está só, a gente não tem uma perspectiva de futuro. E assim, trabalhar a família universal é você buscar esse próximo que está aí bem do nosso lado. A gente não pode sentir que toda a dor que está passando aí por perto, se eu ainda não fui afetada por ela, eu achar que isso não tem nada a ver, né? Então, a gente olhar e meditar tudo que está acontecendo é um grande ensinamento e experiência para nós. A Associação Espírita Vantuil de Freitas, as obras sociais Vantuil de Freitas, está de braços abertos para você compor também conosco e com todos os trabalhos que existem de ONGs, casas, que nos aproxima como essa família universal. Para mim também é uma grande honra ter Márcio Monteiro, eu considero ele também como um grande irmão. Então, não tem limite, nosso coração ama, nosso coração tem que buscar esse nosso próximo, esse nosso irmão que muitas vezes até está dentro de casa, Márcio, está caído lá, um irmão nosso caído, como você mesmo falou na palestra agora, né? Você colocou bem claro que muitas vezes a gente esquece de olhar o que está dentro, o próximo, né? O próximo muitas vezes está caído lá dentro de casa. Nós temos que ser aquele bom samaritano, independente de religião, a gente tem que buscar bastante ser útil e aproximar de quem está precisando de nós. Nós somos irmãos e humanidade. O Cristo nos espera, meus irmãos. Fran, nós vivemos uma era em que as pessoas, de um modo geral, estão se sentindo muito solitárias, né? Algumas pessoas estão casando mais, outras estão separando, outras estão ficando viúva, né? Então, nessa era chamada Era da Solidão, como que você vê esse sentimento chamado solidão, relacionado com o que nós falamos, família universal? Qual a ligação que você percebe? A solidão, creio que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia, todos nós, muitas vezes buscamos ficar, né, uma hora quietinho e tal. Nesse sentido, você programar para você fazer uma meditação, para você ler um livro, para você, né, tentar conhecer você mesmo. Isso vale a pena, essa solidão, que você vai buscar o seu crescimento. Agora, essa solidão que muitas vezes você alimenta com sentimentos de perdas, aquela coisa toda que você está se sentindo sozinho, que não é amado, isso é falta de nós termos a visão maior, porque o Cristo já tinha disso, né? Tira essa trave que está no seu olho, olha mais, olha além, porque quando a gente consegue olhar além, a gente consegue evoluir, crescer. Você vê que a questão o tema falando sobre a família universal, nós não podemos sentir que nós estamos só. A gente, até na hora da nossa prece, nós não podemos fazer uma prece pensando só na nossa família, a gente tem que estender, nós temos que ser fraternos. Todo momento a gente tem que sentir assim que nós estamos diante de uma oportunidade, de uma experiência de agregar valor, de sermos mais irmãos. E aqui eu lembro um caso do Chico Xavier, dos lindos casos do Chico Xavier, Ramiro Gama, Márcio, que conta que Chico, ele
tinha todo aquele sentimento fraterno, né? Uma pessoa que também não casou, né? Mas que não teve nem tempo de pensar. Você vê que é uma pessoa que é um grande exemplo. A família dele era toda, os irmãos deles era toda universal, tudo ele queria fazer o máximo que ele podia. O tempo dele aqui na Terra foi muito bem planejado e com a boa vontade dele, ele conseguiu executar. E ele teve uma situação que caiu para ele, né? Falaram para ele que um cego caiu do viaduto e que estava sendo guiado por um ébrio, né? Então aí a pessoa caiu uma altura de um viaduto de 4 metros e ele se machucou muito. Ninguém foi lá para ver, chamaram o Chico. O Chico foi, pegou esse nosso irmão, ele falou, meu irmão, ele pegou. Diz o caso que ele levou para um pardieiro, que fala, um lugar simples, pagou a hospedagem, igual aquela história do bom samaritano, né? Independente de religião, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele foi, pegou, levou, e aí não tinha ninguém para ajudar, né? E ele anunciava, ele foi até no rádio pedindo pessoas, mais de uma semana ele pedindo alguém para ajudar, porque ele também era muito ocupado, né? Ele falava, à noite eu fico, mas de dia tem que ter alguém, né? Apareceu 2 pessoas, 2 irmãs que eram, fala meretrício, né, da prostituição, né, e elas apareceram e falou, Chico, nós estamos aqui, nós podemos te ajudar. Se nós trabalharmos à noite, de dia você, né, nós estamos livres, você fica à noite, então nós vamos revezando, né? E revezou com ele, e toda vez, na hora que ele chegava, ela falava, minhas irmãs, vamos fazer uma prece. E fazia a prece, evangelho, e aquela prece foi tocando nas irmãs. O nosso irmãozinho foi melhorando, ficou bem, foi encaminhado uma casa de repouso, e as 2 falaram para ele, Chico, nós não somos mais as mesmas, né? Então, uma delas foi trabalhar numa tinturaria e a outra foi ser enfermeira. Mudou a vida. Então, nós podemos fazer isso, né? Ser realmente esse irmão em humanidade. Leia esses livros, lindos casos de Chico Xavier, que você vai apaixonar e vai sentir um irmão nosso, Chico, mostrando um caminho que a gente pode ser útil, fraterno, ser, né, aquela pessoa de compaixão, misericordioso. E hoje nós temos grande oportunidade de fazer isso, porque nós estamos passando por uma prova difícil e podemos ser úteis nesse sentido também, né? Interessante, né, Fran? Então, observa só, gente. As pessoas queixando de solidão, a solidão, na minha visão, Fran, é um sentimento falso, porque ele é um sentimento egoístico. Porque a partir do momento que nós começamos a olhar cada ser humano como uma parte de nós, onde tiver um ser humano, você não está solitário nunca, jamais, né? Tem sempre alguém precisando de ajuda, precisando de amor, né? Ah, mas ninguém me ama, ninguém me quer. O que nós almejamos e a felicidade verdadeira não é ser amado, é amar. Porque você, quando ama, você é feliz, independente de alguém se amar, né? Imagina alguém apaixonado por você, te ligando de noite, pegando no seu pé e você correndo dessa pessoa. Você fala, Deus me livre, esse trem me pega em mim, é pegajoso, liga de noite. Ah, eu amo você, vai amar outra criatura. Então, o que a gente quer não é ser amado, o que a gente precisa é amar. Porque quando a gente ama, a gente não sente solidão. Então, onde tiver um ser humano, né, aí você está feliz. E aí eu concordo com você. Aqueles momentos em que nós estamos a sós, conosco mesmo, é o momento, né, da meditação, da reflexão. A gente precisa disso. Agora, esse sentimento de ninguém me ama, ninguém me quer, essa síndrome do patinho feio, abandonado, isso é patológico, isso é doença. Isso não é legal, não é normal para um ser evoluído. E leva à depressão, né? E leva à depressão, e leva esse sentimento de abandono, né? Então, gente, nós temos que trabalhar isso em nós. Nós precisamos, né, Fran? Com certeza. E a gente vai neste mundo aprendendo todas as oportunidades que nos chegam e os convites são feitos. Vai depender muito da nossa capacidade e dessa boa vontade, né? Porque Jesus mesmo coloca lá que se você tiver a boa vontade, fazer a vontade do Pai que está no céu, a gente compreender que tudo que acontece conosco está dentro de uma programação, né? Então, a gente tem que aceitar, ter aquele processo todo de aceitação, olhar a situação, analisar,
estar preparado para a mudança. Todos os dias nós temos que programar a nossa vida, fazer a nossa reforma íntima, fazer o nosso evangelho e a gente unir a nossa família. Hoje até os vídeos agora estão tanta coisa que não nos deixam só. Você pode fazer uma união pelo WhatsApp, chamar os irmãos para fazer uma leitura, crescer. Então tudo isso vem somar e nada melhor do que a caridade. Sabe que teve uma oportunidade que eu estava lá no Vantil de Freitas e eu estava assim, naquela coisa das famílias consanguíneas, família, né, universal, e eu conversando com uma irmã, que eu aproveito para mandar um abraço, que é a Selma, e eu falando para ela, falei, eu não tenho irmã, né, consanguínea eu não tenho 2 irmãos, né, e eu escutei nitidamente uma voz que falou para mim assim, e ela? Ai, minha cara foi no chão, como diz o cuiabano, né? E ela? Aí eu olhei para ela e falei, Selma, você é minha irmã, como que eu estou falando que eu não tenho irmã, né? Então, é ampliar a nossa visão e estar nessa experiência de agregar cada vez mais para perto de nós essas oportunidades que Deus nos dá, que coloca essas pessoas pérolas na nossa vida. Como a gente ganha, a gente tem oportunidades e muitas vezes a gente deixa passar, a gente fica cheio de melindres, né? Então aquela questão da pureza da criança também é importante para que a gente aumente mais ainda, aproximar das pessoas sem julgamento, sem nada. Temos grandes experiências de poder somar, evoluir, estudar, né? Então a nossa casa está oferecendo buscar você que está muitas vezes aí se sentindo solitário. Vamos estudar juntos, tem uma família universal te esperando, não é mesmo, Márcia? Exatamente. Então, Fran, a gente tem atendido muitos pacientes com depressão, que a gente sabe que é a doença do século, né? E recentemente eu atendi uma senhora com depressão, que ela vive no apartamento dela, tá certo? Ela tem um cachorrinho, então ela fica no apartamento dela, ela desce para ir ao mercado, volta com o cachorrinho, sobe e queixando de solidão imensa, que a família dela toda abandonou ela e aquele sentimento de revolta contra tudo e contra todos. Entendeu? E dentro do apartamento, 24 horas, só assistindo televisão, no ar-condicionado, navegando na internet, entendeu? E queixando de solidão. Disse que estava tomando um antidepressivo que custa R$700 a caixa e não estava melhorando a depressão. Gente, sai desse apartamento, vai lá no lar de idosos, tem 100 velhinhos lá para você cortar a unha, com a cabeça cheia de piolho, precisando de você ir lá para ajudar. Vai no presídio visitar as pessoas, vai no lar de criança, sai pela rua vendo quanta gente pedindo esmola sem ter o que comer. Saia da sua toca. O remédio está nas nossas atitudes, né, Fran? É mudar o nosso comportamento mental, é mudar nossa mente. Quando Jesus dizia, tua fé te curou, ele queria dizer o seguinte, tua mente te curou. Se você não mudar a mente, não tem jeito, né, Fran? Inclusive no livro Fonte Viva também tem uma mensagem de Emmanuel que fala, estás doente? Eu recomendo que todos possam ler também esse livro maravilhoso, Fonte Viva, Emmanuel Chico Xavier. Lá coloca bem claro que nós temos 2 corpos, corpo físico e o corpo espiritual. Então nós temos o remédio que vai para o corpo físico, mas também nós temos o remédio que é para a alma. Precisamos desse remédio para a alma, porque senão só o corpo físico, tomando um monte de remédio, você não vai encontrar nenhuma cura, nada, e vai ficar ainda buscando onde que está a solução, né? Eu estava visitando esse dia o site da Canção Nova e lá uma mensagem de Madre Teresa que eu achei assim fantástica, porque ela encontrou Jesus olhando para a cruz e lá na cruz ela meditou e viu assim que Jesus pedia, né? Tenho sede, né? Então ela ficava com aquilo na cabeça, Márcio, e não tirava assim. Ela foi para Calcutá, tudo, né? Trabalhando com as freiras, para cá, para lá, e ela ficava assim, o Cristo está em algum lugar. Quando ela escutou lá na Índia, né, em Calcutá, um andarilho, né, com uma latinha na mão e batendo no chão assim, ele falava assim, tenho sede,
ela falou, este é o Cristo, é o meu irmão. Então aí começou o trabalho dela com as freiras, todo buscando esse Cristo estar no nosso próximo. Precisamos ir longe. Diz Chico Xavier que se desce do seu apartamento, sua casa, dá uma volta numa quadra da sua casa, você já vai encontrar um monte de situações. Uma árvore que está precisando de uma água, um cachorro que está jogado, alguém que está pedindo um socorro. Numa quadra da nossa casa é possível de encontrar um monte de situações, né? Bacana, né, Fran? Gente, então nós queremos agradecer a presença da Fran aqui conosco, queremos agradecer você que teve paciência de nos ouvir. Eu sei que tudo isso às vezes te deixa meio chocado, né, e te causa um certo impacto, mas aproveita o que você acha que é bom, né, Fran? O que você acha que não é bom, descarte e continue, né? Mas essa mensagem de Madre Teresa é para fechar com chave de ouro, né, Fran? Eu acho que Madre Teresa é um grande exemplo a ser seguido, né? E tem tantos outros exemplos, né? Então, o nosso abraço carinhoso, Fran, para você, para sua família toda, né? Para a Dona Lourdes, né? Que é tão querida, e para todos. Então, nós queremos aqui agradecer e passando para a Fran fazer as considerações finais, que nosso tempo já acabou, né? Mas e aí? Eu deixo aqui meu eterno abraço para toda a nossa... as pessoas que estão assistindo, Cuiabá, do Brasil, hoje não tem mais limite, né? Então, para você que está ouvindo, se você gostou destas mensagens, compartilhe, curta. Vamos fazer com que a nossa psicosfera da Terra mude, que nós vamos considerar que nós somos irmãos em humanidade, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, né? Quando Ele nos ensinou a fazer o Pai Nosso, Ele olhou e falou, Pai Nosso. Então, lembra disso. Quando Ele disse isso, Ele igualou nós, né, que nós temos um Pai que cuida de nós. Que Jesus abençoe, ilumina toda a sua vida. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Gente, olha que vídeo interessante, olha que convite maravilhoso. Você sabe o que é a Concafras? É a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, um encontro espírita com diversos cursos teórico-práticos, dessa vez totalmente online. Quer saber mais sobre reencarnação, vida após a morte, depressão na visão espírita e muito mais? Não perca essa oportunidade! Venha participar da Concafras 2021, a Concafras de todo o Brasil, de 12 a 14 de fevereiro. Inscrições pelo site www.concafras.com. Oi, doutor Márcio, eu sou Conceição, voluntária no Vantuil de Freitas e quero te fazer uma pergunta sobre eu participar de um evento social em casa, deixar de participar desse evento para ir nas obras sociais, também participar de um evento, é falta de caridade com a minha família? Conceição, a sua pergunta é maravilhosa, não é? Se muitas vezes a gente tem que deixar a família, né, num evento social para a gente fazer um trabalho caritativo, ajudar as pessoas. Observa só, depende das circunstâncias, não é? Dependendo do evento na sua família, você tem que abrir mão, porque é um momento importante, né, que a sua família com certeza vai sentir muito a tua ausência. Mas dependendo da extensão do trabalho que você vai fazer, aí você não pode deixar. Se essas pessoas que você vai atender vão sofrer e vai ter grandes complicações se você deixá-la de atender, imagina um médico que tem um plantão para dar, mas hoje é aniversário de casamento e ele não vai dar o plantão. Então, as pessoas vão ficar lá, vão morrer, aí é que ele tem que questionar. Se ele conseguir um substituto para dar o plantão, ele tem mais que comemorar com a sua esposa esse aniversário de casamento, porque é falta de consideração. Dá plantão o ano inteiro quando chega nessa data, né? Então, o que é o bom senso? Quer dizer, na verdade, nós temos que utilizar o bom senso. Você vai decidir aquilo que é. Existem circunstâncias que nós temos que deixar a família sim, porque às vezes a gente fica ali, vai dar briga e confusão, vai fazer o trabalho do bem e volta.
Tomás, eu tenho um almoço com a minha família, mas e aí, como é que eu faço? Então vai de manhã, faz o seu trabalho caritativo, a hora do almoço você chega para estar juntos. Por que tem que ficar a manhã inteira grudado? O almoço não é meio-dia, não é 11h30? Então, vamos cuidar da nossa família universal e a hora do almoço estamos com a nossa família carnal. O ideal é que a gente faça essa conciliação, porque se temos que amar ao próximo como a nós mesmos, aquela pessoa carente que está lá na favela é nosso próximo, mas também a nossa família é nosso próximo. Então, nós temos que amar o todo. Então, esse bom senso é fundamental. Tá certo? Já houve momentos que eu tive que deixar o trabalho social para estar com a família. E diversos momentos que eu estaria com a família e eu não pude estar porque a família universal me chamava mais atenção e exigia mais de mim. Exemplo, se eu ficasse em casa eu ia atender 5 pessoas. Lá eu ia atender 50 pessoas. Então eu optava pelos 50 pessoas porque eu ia atender maior número de pessoas, entende? Mas isso é uma questão pessoal, individual, ok? Eu sou a Daís, voluntária no Vantuil de Freitas. Existe uma diferença entre participar de uma ação beneficente internacional ou no Brasil? Olha, pergunta interessante, né, Adaís? É o seguinte, independente de onde nós estejamos, participar desses eventos sociais, auxiliar, né, o ser humano, independe de país que seja, né? Aliás, nós vamos ter uma Concafras na África, né? Olha que bacana, a gente pode ajudar os nossos irmãos africanos. Mas por que eu vou ajudar meus irmãos africanos se aqui no Brasil tem tanta gente morrendo de fome? De vez em quando ir lá ajudar, tudo bem, né? Mas eu acho que o Brasil precisa muito de nós. Existem muitas famílias necessitadas, nós temos que fazer muita coisa para mudar o nosso país, principalmente na educação. Então, eu acredito que primeiro a gente faz o dever de casa e depois a gente faz o da rua, mais ou menos nesse sentido, né? Então, eu acho que a nossa família não é só a família de fora, porque às vezes os africanos chamam tanto a nossa atenção, né? Tem gente que está entrando, colegas médicos indo para essa Médico Sem Fronteira, indo atender na África, indo atender lá não sei aonde, e aqui no Brasil tantas regiões sem atendimento, sem ninguém, sabe? É porque às vezes a miséria maior chama mais atenção do que a miséria menor. Então nós temos que ficar atentos a isso. Agora, não que eles também não sejam nossos irmãos, porque não existe pátria única. Nós que temos uma visão universal, tá certo? A nossa pátria é o nosso universo, nem é o nosso planeta. Então nós temos que atender todos na medida do possível, ok? Oi, Dr. Márcio. Meu nome é Divina Januário. Gostaria de saber como lidar com o excesso de preocupações dos pais para com os filhos. Como explicar para eles que os filhos são de Deus e foram feitos para o mundo? Divina, essa sua pergunta é divina, viu? Muito interessante, né? Esse é um dos grandes sofrimentos dos pais, querer ter o domínio total sobre os filhos. Foi o tema de toda a nossa exposição hoje da família universal. Por isso que os pais sofrem, porque eles criam os filhos como se fossem deles, propriedade deles. E não são. Nós criamos os filhos para o mundo. Ele tem que voar. Às vezes eu lembro que esses dias eu estava com a minha esposa, nós estávamos sentados no final de semana, só nós dois. Nós temos 4 filhos, né? 2 netos. E aí ela disse, cadê? Cadê o povo? Agora nós estamos aqui sozinhos, né? Eles saem, cada um vai para o seu canto, cada um segue seu destino. Eu disse, graças a Deus, né? Que bom. O duro é se nossos filhos fossem deficientes e ficassem aqui dentro de casa, a gente pudesse sair porque eles eram deficientes, dependendo de nós a vida toda. Então, quando seu filho é capaz de ir embora, é uma bênção. Pensa num passarinho, num pardal, fêmea cuidando do seu filhote e ter que cuidar desse filhote a vida inteira, caçando coisinha para pôr na boquinha dele. Ele que voe, meu filho. Ele que siga seu destino. Ah, mas o gato vai comer ele. Problema dele e do gato. Siga, meu amor. Nós temos que ter esse desprendimento. Nós temos que entender. Se os pássaros, se os animais, se a natureza nos ensina isso, por que nós vamos ser contra a natureza, gente? Deixemos nossos filhos ser livres. Ah, mas ele usa droga, é um problema dele, é a escolha dele. A hora que ele cair doente e falar, papai, mamãe, me socorra, aí você socorre.
Agora, você querer pegar ele, enfiar dentro de uma clínica na marra, é ilusão. Ele vai fugir da clínica, ele vai fazer, ele vai aprontar. Ele tem que ser livre, ele tem que bater a cara, quebrar a cara, até ele aprender. O que a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. O que não aprende com papai e mamãe, vai aprender com a PM, vai aprender com a vida. Então, deixemos as pessoas que amamos seguir o seu destino, ser livres. E a pergunta sua, Divina, é maravilhosa. E eu entendi que você já entendeu que tem que ser assim. O filho não é nosso, ele é filho de Deus. Ele é um ser que está nosso filho, mas não é nosso filho. É diferente, né? Boa noite, doutor Márcio. Eu sou a Lindalva. Seria justo uma família que tem vários filhos biológicos adotar uma criança? Bacana, Lindalva, a sua pergunta, né? Olha, o filho adotivo, ele não é menos filho do que o filho consanguíneo, tá certo? Visto dentro da visão universal, quem é minha mãe? Quem são meus filhos? Todas as crianças são meus filhos, tá certo? E um dia nós vamos olhar todas as crianças como se fossem nossos filhos. E aí o mundo vai ser melhor. Porque as pessoas são assim, se é para o meu filho tudo, eu pago a melhor escola, eu dou a melhor roupa, eu luto, dou tudo que é possível para ela, mas se não é meu filho, eu não dou nada. Olha que interessante isso, porque ele entende que não é nada dele. E, na verdade, todas as crianças são nossos filhos. Essa visão é que nós precisamos trabalhar. Essa visão de que nossos filhos são todas as crianças e principalmente aquelas que necessitam do nosso amor, do nosso amparo, do nosso carinho, tá certo? Que então querer ter filho biológico para a gente amar só aquele filho não deixa de ser um amor egoístico, né? Então nós precisamos expandir a nossa capacidade de amar. Por que não adotar? Eu tenho visto tanta gente aí adotando cachorrinho. Até eu estava conversando com uma senhora, porque você não adota uma criança, você, né, tem um instinto maternal. Ela diz, eu não, depois ele cresce, quer bater em mim, eu prefiro investir nos cachorros, nos animais. Porque cada vez que passa mais o tempo, eu me decepciono com o ser humano e amo os animais. Aí compra shampoo caríssimo. Ela falou, o shampoo que eu comprei para minha cadelinha custa R$58. Olha só, a cadelinha na base do shampoo e lei sobe, vai para não sei para onde, que já levou até ela não sei aonde para cortar, já foi para os Estados Unidos. Gente, tanta gente passando fome, tanta criança jogada. E a gente paparicando cachorro e gato. Eu amo cachorrinho e amo gato. Eu acho que eles devem ser paparicados, mas junto com uma criancinha, junto com o ser humano. Então nós temos que pensar nisso, né? Com todo respeito aos amores aos animais que devemos ter, mas não podemos deixar a criança passar fome e estar jogada por aí, né? Então eu sou altamente a favor das adoções. Gente, tudo que nós falamos tem embasamento doutrinário. Então vamos sugerir alguns livros que são importantíssimos que a gente leia. Vamos ao primeiro livro, veja, Vivências do Amor em Família. Olha que bacana esse livro do Divaldo, é maravilhoso e nos mostra essa tendência, né, de ampliarmos a nossa capacidade de amar por amor universal. Esse livro é maravilhoso. Vamos ao próximo. SOS Família, também um livro excelente, né, de Divaldo Franco, nos falando do socorro, né, à família nesse momento que atravessamos. Temos também aquele livro Família, dentro de uma visão extremamente clara em relação a essas questões que nós abordamos. E ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala dos ensinamentos do Cristo voltado para a família universal. Também toda a relação do Evangelho tentando nos abrir a mente nesse aspecto. Gente, um dos avisos que nós queremos passar para vocês hoje é em relação à nossa escola, a Escola Espírita, a escola que educa. Você sabia que nós temos uma escola, aliás, uma não, nós temos várias escolas em Cuiabá, que elas são espíritas. E elas trabalham o que é mais importante no processo educacional, que é o caráter, a moral, né? Os valores
aos princípios. E nós estamos utilizando no Educandário Maria de Nazaré, no 1º de março, na nossa escola, que vai da pré-escola ao ensino fundamental completo até o 9º ano, estamos utilizando uma metodologia similar ao PBL, onde o aluno ele aprende a pesquisar e a trazer o conteúdo, né, onde o professor faz uma mesa redonda e eles discutem o assunto depois que os alunos já pesquisaram. Não é aquela metodologia antiga que o professor fica colocando para fora o seu conhecimento, os alunos não prestam atenção, decoram tudo para a prova nos livros e chega depois não sabe nada. É uma construção do conhecimento, é uma metodologia fantástica que está sendo utilizada e que com certeza vai preparar os nossos filhos para a faculdade, porque várias faculdades já estão utilizando esse método de PBL. Então, vale a pena, é uma metodologia moderna e é um processo educacional excelente. Como a nossa escola não visa lucro, ela só visa se automanter, o preço da nossa escola é o menor de todas as escolas particulares de Cuiabá, pelo que nós oferecemos. Você pode checar isso. Então, nós temos qualidade e preço justo, tá certo? Onde nós damos descontos, inclusive, para várias famílias e nós temos várias crianças que não pagam absolutamente nada, porque aquelas que têm condições pagam e aquelas que não têm, não pagam. Então, procure a nossa escola. É no bairro 1º de março, lá nas obras sociais Vantuil de Freitas. Então, se você entrar no nosso site, você vai encontrar lá os dados. Ligue para o telefone que vai estar aí agora da escola, né? Nós vamos colocar o número aí, esse número você liga e faça a sua matrícula. Ainda dá tempo. Nós vamos ter aulas presenciais e aulas online. Então, participe conosco e venha para essa escola que nessa escola passou os meus 4 filhos, que estão todos terminando faculdades hoje, 3 médicos e um administrador. Estudaram nessa escola, uma escola de mais de 25 anos de existência. É uma referência na educação. Gente, continuando os avisos, nós temos a Escola de Estudos Espíritas. Essa é totalmente gratuita, voltada para o adulto, tá certo? São cursos que nós oferecemos no sábado, das 17h30 às 20h30 horas. Venha, participe conosco, tá certo? Nós estamos agora começando, eu dou o curso Noções Básicas, mas não temos esse curso só no Vantuil, não. Nós temos em mais de 20 instituições nossas, espalhadas pela Grande Cuiabá e pela Grande Várzea Grande, que oferecem esses cursos. Então, você entrando em contato conosco, você vai ver qual é a escola mais próxima da sua casa para você frequentar e participar. São estudos sistematizados, tá certo? Da doutrina espírita. Você estuda ciência, filosofia e religião. Não paga absolutamente nada, é totalmente gratuito. Vale a pena você participar dessas escolas. O outro aviso são as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Face, no YouTube. Todos os nossos programas estão gravados no YouTube, gente. Você pode entrar e acessar. Mais de 50 programas já foram gravados, estão lá. Você escolhe o tema que você quiser e assista, né, esses programas, porque com certeza eles vão, de alguma maneira, nos auxiliar na nossa busca pela verdade que liberta, tá certo? Então, gente, acesse as nossas redes sociais, entre no nosso site, conheça a nossa instituição, venha trabalhar conosco. Em relação aos avisos, também nós queremos lembrar, gente, que nós vivemos de doações. Se você puder se tornar um sócio contribuinte, contribua. Ligue para o nosso telefone 3649-5851 e torne um sócio contribuinte. Porque às vezes para você R$10 não é nada, mas para nós ajuda muito. E no nosso site nós temos nosso balancete mensal, com a prestação de conta de tudo que nós utilizamos e para onde que vai cada centavo que você doa para a nossa instituição. Eu agradeço muito a colaboração e a ajuda que todos vocês têm dado para manter a nossa casa de pé como ela é e todas as outras vinculadas a nós. Gente, recadinhos do WhatsApp. Você que está nos assistindo, ligue e fale o que você está achando, faça a sua crítica, faça a sua colocação, tá certo? Isso para nós é importante. Temos aqui alguns recadinhos. Eliane de Cuiabá, né, dizendo assim, parabéns a vocês pelo programa. Obrigado, Eliane, né, um abraço para você. Marinete Maria Augusta,
também dizendo que, né, assiste o nosso programa e é do Residencial Santorini. Um abraço para você aí, Marinete. Creuza Ferreira, bom dia, Creuza, né? E ela diz obrigado pelo programa que traz paz, luz, né? Meu nome é Creuza Ferreira. Um abraço para você, Creuza. Jesus nos abençoe. Tá certo? Então, nas últimas semanas, tivemos, na última semana, mais de 17 mensagens, né? E queríamos abraçar todos vocês, dizendo que não perca o nosso próximo programa. Nosso próximo programa vai ser sobre o perdão. Nós vamos falar qual a importância do perdão na nossa vida. O que é o perdão? O que é perdoar? Muito bom, não perca o próximo programa nosso. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demore a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demore a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Gente, nesse momento nós vamos à nossa fluidificação das nossas águas. Convidamos você que está na sua casa a fluidificar a sua água também. Vamos orarmos nesse instante, né? Finalizando aqui o nosso programa, onde agradecemos carinhosamente a audiência de todos. Deus de amor e bondade, coloque nesta água, em todas as águas de todos os lares, a tua luz, a tua paz, o teu amor, a tua esperança, levando em cada lar, Senhor, saúde, para que possamos assim buscar, Senhor, esse amor universal ao semelhante. Transforme essas águas em medicamento físico e espiritual. Graça te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz,
que não se cansam.